Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez aqui em nosso canal, hoje para termos uma conversa muito interessante e muito válida para você, pois nós vamos falar sobre saúde emocional. Então fica ligado com a gente até o final desse vídeo, nós vamos conversar com essa jovem que está aqui do meu lado, eu vou apresentar ela já já para você e fica comigo até o fim desse vídeo. Eu sei que falar sobre saúde emocional é um assunto muito importante, porque muitas vezes a gente fica muito preocupado com a saúde física, em alguns aspectos com a saúde espiritual, e por vezes nós não nos importamos com a saúde emocional. Então pensei que seria muito interessante a gente desenvolver uma conversa aqui, ter um bate-papo muito legal sobre esse assunto, e para isso eu convidei Noísa Rangel de Siqueira, está aqui, minha irmã, psicóloga, e vai conversar com a gente, com o amplo conhecimento que ela tem, com a vasta experiência nessa área, sobre esse assunto. Então, Noísa, eu queria desde já agradecer a sua participação, a sua presença aqui em nosso canal e dizer que tudo que você vai falar aqui vai ser muito enriquecedor e muito abençoador para todos nós. Muito obrigado, viu, por ter topado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui participando com o meu irmão e falar desse assunto que é tão importante e que eu amo tanto, que é a psicologia. Ótimo. Você está na área há muito tempo, né, Noísa? Muitos anos já, não é? Sim, já tem 13 anos de formado. E aí depois eu ainda fiz a especialização em terapia cognitivo-comportamental, em terapia familiar e conjugal e a terapia de MDR, que é para tratamento de traumas. Alguma coisa que acontece às vezes com o nosso corpo, ele reflete na nossa alma e reflete também nas nossas emoções. Da mesma forma como algo que afeta as nossas emoções vai transparecer por meio do nosso corpo, por meio do nosso espírito. É assim mesmo que você enxerga essa questão? É, exatamente. É de uma forma didática, é muito dividido corpo, alma e espírito. Certo. Só que na vida real eles estão interligados, estão se comunicando o tempo inteiro. Eu me lembro de Davi, por exemplo, num texto, no Salmo 32, que foi um salmo que ele escreveu depois de ter cometido o pecado de adultério e não confessar aquele pecado, portanto ele desenvolveu um sentimento de culpa, que é um problema espiritual, e aí ele escreve nesse texto, olha, enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram dentro de mim. Quer dizer, o problema inicialmente espiritual, que era a falta de confissão de pecados, gerou algo em seu corpo. E ele diz na sequência, o meu humor se tornou seco como uma sequidão de estio. Quer dizer, eu fiquei totalmente sem graça, sem vida, quer dizer, afetou também as suas emoções. E a gente precisa então, Noísa, a partir disso, cuidar de todas as áreas de nossa vida, não é? Sim, e ainda nós, na nossa vida, temos outras áreas para serem cuidadas, né? Nós temos a nossa vida, a questão pessoal, tem a vida afetiva, a familiar, a social, temos o lazer, temos o trabalho. Sim. Então, nós não fazemos somente uma coisa, na nossa vida nós fazemos muitas outras coisas. E nós não podemos parar e focar somente em uma área da nossa vida e esquecer as outras. E a gente percebe, Noísa, pelo menos é uma percepção minha, e você como da área, como psicóloga já há mais de uma década, vai saber isso melhor do que eu, que às vezes, de modo geral, quando a pessoa está com um problema espiritual, ela não hesita em procurar ajuda espiritual. No nosso corpo a gente faz muito isso também. A gente, com dores do corpo, a gente se encaminha também a um profissional adequado. As pessoas, de modo geral, têm um certo preconceito com problemas, né, psicológicos. Até hoje ainda nós percebemos um preconceito de procurar uma ajuda de um psicólogo e de um psiquiatra. Isso não é coisa de doido, como pensam, não, né? Exatamente. Eles pensam exatamente isso. Não vou procurar porque psicólogo é coisa de maluco, então eu não sou maluco, eu não vou procurar. Assim que eles pensam. E acabam adoecendo ainda mais por não procurar essa ajuda. Sim. E ficar sozinho e isolado, sofrendo
sem ajuda de ninguém. O cristão está sujeito a ter esse tipo de problema também. Eu e você, pelo fato de termos fé em Jesus, nós não estamos isentos de passarmos por isso. Não é assim mesmo? Você já deve ter atendido, né, pessoas cristãs e tudo mais, né? Muitas vezes. E até me lembro de alguns casos que as pessoas falam assim, olha, eu tenho depressão, eu tô com vontade até de me matar, mas ninguém sabe disso. Não quero que ninguém saiba. Eles sabem que o psicólogo está ali protegido pelo sigilo profissional. Sim. Então eles têm a confiança de contar, mas eles têm vergonha de falar para outras pessoas. Até os membros da família, as pessoas da igreja não sabem o que está se passando ali dentro do coração. É por isso que a gente diz que às vezes as pessoas estão se sentindo sozinhas, solitárias, mesmo em meio a uma casa cheia. Mesmo em meio à multidão. E a solidão é um problema muito forte, muito recorrente, né? Tem outros problemas assim emocionais também, não tem? São muitos. Além da solidão. São muitos. Os mais comuns são a depressão e os transtornos de ansiedade. Isso não é falta de fé, não, né? Não. Não é falta de fé, gente. Não, gente, não é falta de fé. Isso precisa até ficar muito claro, porque isso é uma doença. Assim como existem as doenças físicas, as doenças emocionais também existem e precisam ser cuidadas. As emoções são inerentes aos seres humanos. São normais de serem sentidas. Então temos as emoções básicas como a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, a ansiedade, o nojo. Agora, tudo isso é normal. Agora, quando ela é em excesso, é que ela é prejudicial. Certo. Então, quando nós temos uma tristeza em excesso, essa tristeza pode se tornar uma depressão. Quando essa ansiedade está em excesso, ela se torna transtorno de ansiedade. Certo. Medo excessivo, prejudicial também. O medo também pode se transformar em uma fobia. Pensa assim, existe um equilíbrio. E quando se passa desse equilíbrio, aí se torna patológico. Então, nós precisamos procurar um psicólogo que vai fazer um atendimento semanal, cuidando da parte dos pensamentos disfuncionais, porque os pensamentos podem gerar sentimentos e comportamentos. Também se procura qual é a raiz disso tudo, de onde começou, de onde foi que você começou a ter esses sintomas. Então, quando você descobre a raiz do problema, você pode ali sanar aquela ferida. E muitas vezes pode até ser doloroso de falar sobre aquele assunto que incomoda, mas é um assunto importante de ser dito para que ali passe um remédio e aquela ferida possa se cicatrizar. Você falou às vezes de saber a origem, né, de alguns problemas. Tem muitos adultos que estão sofrendo hoje por causa de coisas acontecidas há décadas. Tem uma pesquisa americana chamada o Estudo ACE, que é super interessante, que a Esli Carvalho traduziu para o português no Brasil. Nesse estudo se verificou que as pessoas que sofrem com reações adversas na infância, elas têm uma probabilidade maior de terem transtornos na vida adulta. Uma agressão física, agressão verbal, questões de abuso sexual, alcoolismo dos pais, brigas, divórcios. A criança não consegue lidar com aquilo, ela internaliza, aquilo se transforma em um trauma, o trauma fica congelado lá no cérebro e ela pode, lá na vida adulta, desenvolver uma doença. Essas doenças podem ser psicossomáticas, podem ser questões como diabetes, hipertensão, ou até câncer, né? Também a depressão e os transtornos de ansiedade. Existem muitos psicólogos, como Noísa, que são altamente assim,
capacitados, sabe? Especializados, com muito tempo de estudo e um estudo continuado, atualizações constantes, e a gente tem que exatamente se permitir ser descoberto para ser tratado. E às vezes algo que é plantado algum tempo só vai ser colhido um tempão depois, e a resolução só vem quando arranca pela raiz, não é? Você tem que ir lá na origem, tem que ir lá na fonte, tem que descobrir aonde que começou tudo para que seja resolvido. Né? A terapia de EMDR, que ela é uma sigla em inglês que significa dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. Chique o negócio, viu? Essa terapia, ela fala que o trauma precisa ser lá descongelado, dessensibilizado e reprocessado. Ou seja, você descobre qual é a fonte do problema, você consegue ressignificar aquele trauma para que você consiga viver daqui para frente de uma maneira mais funcional. Interessante. E deixar o passado para trás. Deixar o passado no passado, que é o lugar dele. Nós precisamos viver do presente para o futuro, e principalmente o aqui e agora. A depressão, ela é excesso de passado. A ansiedade é o excesso de futuro. E nós precisamos viver o hoje, aqui e agora. O próprio Jesus disse: não andeis ansiosos. Por mais que você fique ansioso demais, você não vai conseguir acrescentar nem mais um côvado à sua estatura, ou nem vai poder transformar um fio de cabelo seu branco ou preto. Uma ansiedade às vezes exagerada, né? Nesse texto em que Jesus fala isso, né? A preocupação demais com o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. E aí Jesus fala: olha, reparem as aves do céu, elas não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e todavia o Pai Celestial as alimenta. E nós valemos muito mais do que os passarinhos. Ficamos preocupados com o que vamos vestir, e Jesus fala: olhem para os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, e em verdade nos disse Jesus que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E se Deus veste assim uma erva do campo, que hoje está aqui e amanhã jogada no fogo, quanto mais nos vestiria a nós. E Jesus acrescenta: homens, mulheres, pessoas de pequena fé. E aí Jesus arremata então: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, essas coisas essenciais serão acrescentadas a vocês, e não fiquem preocupados demais com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia do seu próprio mal. E a Bíblia, por exemplo, que é um livro antigo, embora atual, é antigo porque foi escrito há milhares de tempos, há milhares de anos, a gente encontra vários personagens bíblicos ali com diversos N problemas, não é? Vamos tentar lembrar alguns aqui, Luiz? Vamos citar assim. Por exemplo, Elias. Elias sofreu de quê? De depressão. Depressão. Né? Jonas também ficou deprimido, ele pediu até para morrer, né? Então o cara saiu de uma situação que ele estava desejando a morte para a extrema felicidade, talvez até uma bipolaridade que ele sofresse. Jó sofreu muito, né? Jó lamentou o dia do seu nascimento, lamentou a sua vida. Jeremias pediu a morte em algumas situações, lamentou muito também. Né? Moisés tinha baixa autoestima. Moisés tinha baixa autoestima. Né? Quem sou eu, Senhor, para libertar o povo? Eu não sei falar direito, não vai dar certo, não é comigo, manda outro. Quer dizer, falta de confiança em si mesmo, né? No seu próprio potencial. E o que dizer de Davi? Davi sentou-se então a chorar até não ter mais forças para chorar. Cara, isso aí é o extremo da tristeza. Né? O próprio Jesus, né, Luiz? Naquele momento pré-prisão / crucificação, lá no Getsemane, ele sofreu uma angústia absurda, não foi? Um estado assim de estresse, de angústia tão intenso que ele chegou a suar gotas de sangue, né? E a medicina diz que isso só acontece exatamente em estados extremos de ansiedade, de angústia e de estresse. Eu gosto de pensar que são personagens da vida real. Da vida real. São super-heróis. São heróis de verdade, né? Heróis de verdade e heróis cheios de humanidade, cheios de imperfeições, de falhas. Mas um aspecto que foi fundamental para essa galera do tempo da Bíblia, que é para nós, e que é um recurso indispensável, é o exercício da fé. Existem estudos que mostram como a fé é importante no tratamento das doenças.
como que a fé faz diferença no corpo adoecido. Quando você vê alguém doente que tem uma fé, você pode perceber que aquela fé dá mais esperança e motivação para viver. E até se ela morrer, ela já sabe quais são as promessas de vida eterna. O exercício da fé, a gente ter um ingrediente a mais, um recurso a mais para alcançarmos a superação das nossas dificuldades, quaisquer que sejam, inclusive as psicológicas. Né? Noísa, muito bom esse papo aqui, essa conversa foi esclarecedora, foi muito importante. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está acompanhando a gente do outro lado da telinha. E aí, para a gente fechar, existe algum conselho ainda que você quer dar nesse fim? Bem, eu digo primeiramente que você precisa se cuidar. Cuidar da sua saúde física, mental e espiritual. Praticando atividades prazerosas, cuidando da sua família, cuidando de você, do seu corpo, da sua mente, para então poder ajudar outras pessoas que também estão sofrendo. Sim. As igrejas estão cheias de pessoas em sofrimento psicológico. Verdade. Às vezes silenciosas, né? Muitas vezes silenciosas, porque não querem falar dos seus problemas, mas elas precisam, estão ali sedentas de alguma palavra que possa ajudar, porque as palavras também podem curar. O que você tem como experiência de vida pode ajudar uma outra pessoa. A sua palavra pode melhorar o dia daquela outra pessoa que está ouvindo. Legal isso. As palavras podem curar. Amém. As suas palavras vão servir para curar muita gente. Esperamos isso, que elas sejam realmente um bálsamo, que elas sejam realmente uma orientação e, quem sabe, o fator decisivo para te encorajar, para você tomar decisões importantes na sua vida em relação à sua saúde emocional. Pessoal, chegamos ao fim desse nosso bate-papo aqui, foi muito legal. Noísa, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, foi top! Quero pedir para você deixar uma curtida aqui no nosso vídeo, porque eu tenho certeza que você curtiu ele, fala a verdade. Quero pedir também para você deixar algum comentário aqui em relação a alguma coisa que tocou fundo em seu coração e que você decidiu mudar de repente a partir daquilo que nós conversamos aqui. E quero pedir para você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhecer, inclusive, quem sabe, algumas pessoas que estejam passando por alguns problemas de falta de saúde emocional, e esse vídeo pode ser um instrumento de Deus então para abençoar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal, dá uma ativada no sininho para você não perder nenhuma de nossas novidades, tá bom? Foi um grande prazer estar com você aqui, foi um grande prazer ter você aqui, Noísa, e até a próxima, se Deus quiser. Fiquemos todos na paz do Senhor, Deus nos abençoe.